torno da reta que tem esse vetor diretor 1, 1, 1. Então, dessa forma, o reticulado que terá maior distância normalizada, né, vai ser o reticulado, dentre todas essas rotações, que tem a distância normalizada 1 sobre 14. O nosso reticulado ótimo, ele vai ter a matriz dada por C igual a Q vezes E, onde Q é a matriz de rotação do Z3, lá via quaternios, da proposição 16, e é a matriz do FCC. Então, eu tenho essa matriz C aqui. No corolário 9, nós fazemos a conexão entre os dois reticulados. O reticulado algébrico, construído pela professora Grazielli, e a versão rotacionada via quaternios. Então, temos o seguinte: sejam lambda e lambda tio, as versões rotacionadas do reticulado FCC via quaternios e via corpo ciclotômico K, cujas matrizes geradoras são C, do slide anterior, e F, lá do exemplo 17. Os reticulados lambda e lambda tio são distintos. Além disso, lambda é obtido por meio de uma rotação anti-horária de π sobre 2 em torno do eixo OY, seguido de uma reflexão em torno do plano y igual a 0 do reticulado lambda tio. Mais uma vez, o que nós temos aqui é que nós descrevemos geometricamente a construção algébrica do reticulado lambda tio, né? O que não é feito lá quando ele é construído. Agora nós vamos falar do capítulo 6, que são os reticulados lambda indexados por E elevado a x vezes b, onde eu estou usando a notação que para um reticulado lambda indexado por M é um reticulado que tem M como matriz geradora. A gente vai definir aqui, primeiramente, a matriz exponencial. Então, dado A uma matriz qualquer, real, nós definimos a exponencial de A partir como essa série de potências, né? Isso aqui é a extensão da série de Taylor para números reais, né? Onde a gente está estendendo para as matrizes. É provado que essa série aqui vai sempre convergir, nesse caso, que torna essa definição consistente. Uma propriedade importante que nós usamos neste capítulo é essa, que diz que se há uma matriz antissimétrica, então ela vai ser ortogonal. Agora nós vamos falar dos reticulados lambda indexados por E elevado a xb como perturbações do reticulado lambda b. Então a gente vai trazer uns testes numéricos que fizemos em relação aos reticulados E5 e D5. Analisamos as perturbações das versões rotacionadas do Z5 e do D5, cujas matrizes geradoras são R e F dos exemplos 14 e 18. Ou seja, o reticulado Z5 vai ser o reticulado lambda indexado por R e o D5 o reticulado lambda indexado por F. Para tal, nós consideramos as famílias das perturbações do Z5 e as famílias das perturbações do D5, onde essa matriz X ela é uma matriz 5 por 5 antissimétrica próxima da matriz nula. Por que é que nós estamos chamando aqui de versões perturbadas do Z5 e versões perturbadas do D5? Percebam que quando eu tomo a matriz X pela própria matriz nula, E elevado à matriz nula vai dar a identidade, então o lambda indexado por R vai ser o próprio Z5 e o lambda indexado por F vai ser o próprio D5. De forma que quando eu tomo a matriz X por matrizes próximas, antissimétricas, próximas da matriz nula, isso aqui são perturbações do Z5, isso aqui são perturbações do D5. Tá? Como é que a gente trabalhou com essa questão de proximidade? Primeiro a gente define as matrizes antissimétricas, nós a definimos dessa forma, as nossas matrizes antissimétricas, tá? E aí a gente tem que a norma de Frobenius delas vão para zero, desde que eu tome o K indo para o infinito. Então, se eu tenho um K indo para o infinito, a matriz antissimétrica ela vai para a matriz nula. Então, a gente considera essa aplicação F aqui, definida a partir desse produtório, onde X e transposto é a iésima linha da matriz X e Z é um vetor de coordenadas inteiras. Tá? Então, segue que se essas perturbações do Z5 e as perturbações do D5 forem reticulares que têm diversidade máxima, então nós temos que a distância normalizada da versão perturbada do Z5 é dada por esse mínimo e a distância normalizada da versão perturbada do D5 por um meio do mínimo. Tá? Dessa forma, nós minimizamos essas 20 funções, aqui a gente está tomando o K variando de 1 até 10, quando nós consideramos o Z com essa restrição, ou seja, dentro dessa coroa circular. Aqui, então, nós temos na tabela 7 os resultados, né, sistematizados.
Nessa coluna aqui, na segunda coluna, nós temos as cotas superiores para as distâncias normalizadas das versões perturbadas do Z5, e aqui as cotas superiores para as distâncias normalizadas das versões perturbadas do D5. Percebam, se o mínimo for conseguido exatamente dentro dessa coroa circular, o que é uma hipótese razoável, essas desigualdades aqui elas vão se tornar igualdades, ou seja, vão ser realmente as distâncias normalizadas. Percebam também que a partir da quinta interação, a partir da quinta matriz, os resultados estão se estabilizando aqui. De forma que quando eu chego na 10ª interação, na 10ª matriz, eu tenho aqui esse resultado, que é a distância normalizada do Z5 com essa precisão, e aqui a distância normalizada do D5 com essa precisão. Ou seja, o que é que está acontecendo? Eu posso tornar a distância normalizada de uma versão perturbada do Z5 arbitrariamente próxima à distância normalizada do Z5, desde que eu tome o K suficientemente grande. Ou seja, desde que a matriz antissimétrica X seja suficientemente próxima da matriz nula. De igual modo, eu posso tornar a distância normalizada na versão perturbada do D5 arbitrariamente próxima à distância normalizada do D5, desde que eu tome a matriz antissimétrica X suficientemente próxima da matriz nula. Esses resultados, eles foram motivação, por exemplo, para este corolário 12, que diz o seguinte: seja lambda B um reticulado de diversidade máxima, com matriz geradora B, e F, essa aplicação aqui, dada por esse produtório, X e transposto a iésima linha da matriz X, e Z é um vetor com entradas inteiras. Então, nós temos essa igualdade. Qual é a interpretação aqui? Se nós tomarmos esse limite pelo valor da aplicação F, dada em um ponto X, que é uma matriz antissimétrica, próxima da matriz nula, então esse primeiro membro aqui ele vai se reduzir à distância normalizada do reticulado lambda indexado por E elevado a xb. Essa distância normalizada vai ser próxima à distância normalizada do reticulado lambda indexado por B, que é o que condiz com os nossos testes que nós fizemos. Na próxima sessão deste capítulo 6, nós trabalhamos com os reticulados lambda indexado por E elevado a xb, não como perturbações, mas como versões rotacionadas do Z3 e do FCC. Então, consideramos essa matriz antissimétrica, x igual a x de t, aí a exponencial dessa matriz será dada por essa outra matriz aqui. O que é que acontece? Nós provamos nessa sessão que essa matriz ela vai descrever uma rotação em torno da reta que tem vetor diretor 1, 1 e 1. E também encontramos um valor de t específico, de forma que essa matriz aqui vai se tornar aquela matriz de rotação lá da versão rotacionada do Z3, em torno, usando rotações por complexo. Assim, eu tenho essa proposição 20, que diz o seguinte: seja lambda indexado por E elevado a xt, o conjunto dos reticulados gerados por E elevado a xt. Então, a máxima distância produto mínima normalizada para um reticulado deste conjunto é 1/7. Também nós vamos ter esse resultado, proposição 21. Seja lambda indexado por E elevado a xt vezes E, o conjunto dos reticulados gerados por E elevado a xt vezes E, onde é a matriz do FCC, a máxima distância produto mínima normalizada para um reticulado deste conjunto é 1/14. Então, essas proposições 20 e 21 são versões alternativas das proposições que estabelece lá as rotações por quaternos do Z3 e do FCC no capítulo anterior. Tá? Agora nós vamos entrar no capítulo 7, né, que é sobre torção generalizada. Na primeira sessão a gente vai falar de torção generalizada em reticulados bidimensionais. Então, nós construímos essa definição de torção generalizada, que diz o seguinte: sejam M não nulo e lambda um reticulado bidimensional que possui uma matriz geradora dada por A, tá? Uma M torção generalizada do reticulado lambda é o reticulado denotado por essa expressão, com a matriz geradora dada por essa matriz aqui, que é o produto dessa matriz diagonal pela matriz A. Decorre dessa definição que o reticulado lambda e qualquer versão torcida dele vão ser reticulados que têm o mesmo volume,
a mesma distância produto mínima e a mesma distância produto normalizado. Então, nós temos esse exemplo aqui, que diz o seguinte: